Olá, aprendizes! Estamos de volta com um vídeo, mas dessa vez o vídeo é diferente. Ao invés de um gameplay ou ao invés de uma experiência, hoje a gente vai olhar de perto livros. Existem muitas maneiras de você aprender sobre os assuntos. Você pode assistir um vídeo aqui no YouTube, conversar com alguém, mas se realmente você quiser saber mais sobre um assunto, você tem que olhar os livros. Então, a gente vai começar a toda semana fazer uma dica de um livro. E é um livro de divulgação de ciências, mas com linguagem simples, com muitas gravuras, figuras, para que torne o aprendizado de vocês bem divertido. E o primeiro livro aqui, na verdade, são dois livros de uma série que vocês talvez conheçam, que é a série Mortos de Fama. Essa série é uma série que fala sobre diversas celebridades. Vocês podem encontrar livros sobre Cleópatra, podem encontrar sobre Elvis Presley, Napoleão Bonaparte. Só que a gente aqui escolheu dois físicos que você vai poder então conhecer a vida deles mais de perto. Vocês hoje vão conhecer um pouco sobre a história de Isaac Newton e sobre Albert Einstein. Vamos começar olhando então o livro aqui, Isaac Newton e a sua maçã. Ele foi escrito por Kjartan Poskett e o ilustrador é o Philip Reeve. Você vai perceber que ele também é o ilustrador do outro livro, tá? E ele faz ilustrações muito divertidas que tornam a leitura leve. Não chega a ser um quadrinho, mas parece que você está lendo histórias em quadrinhos. Tem tanta ilustração, todas as páginas são cheias de ilustrações muito engraçadas sobre a vida desses dois cientistas. E vocês vão perceber que a vida de Isaac Newton era uma grande confusão. Ele era metido em uma série de confusões, intrigas, encrencas. Por exemplo, você sabia que quando Isaac Newton era bem pequeno, a mãe dele se casou pela segunda vez, porque o pai já tinha falecido, com um pastor e foi morar junto com seu novo marido. E deixou o Isaac Newton para trás. Ele foi criado então pela avó nos primeiros anos de vida. E ele se sentia bastante rejeitado quanto a isso. Você sabia que Isaac Newton, ele foi mandado para um colégio interno? E ele não gostava muito do colégio, não. Ele reclamava demais, ele era péssimo aluno, sempre metido em encrenca. Mas por quê? O colégio ensinava demais gramática, ensinava línguas que ele achava que não tinham a menor importância para ele. Porque Isaac Newton era nascido na Inglaterra e ele tinha que aprender sobre grego antigo, sobre latim. E ele, na verdade, odiava. Ele queria aprender sobre a natureza. Você sabia que Isaac Newton tinha um grande inimigo e passou a boa parte da vida tendo sérias discussões com ele? Então esse livro ele acaba trazendo essas curiosidades sobre a vida de Newton, o que torna tudo muito mais divertido. Só que lógico, você também vai ficar sabendo das grandes descobertas e criações de Isaac Newton. Desde a história da maçã, que está aqui no título, até a criação de uma série de outras teorias. Por muitas vezes, o livro mesmo alerta que talvez você tenha um pouco de dificuldade para aprender alguns conceitos. Como por exemplo, você sabe o que é cálculo diferencial? Mas com bastante paciência e simplicidade, o livro tenta mostrar para você o básico de todas essas teorias. Newton é considerado o pai da física moderna por muitas descobertas que ele fez que permitiram o avanço da mecânica clássica. No livro sobre Albert Einstein, a ideia também é essa, é você ficar sabendo um pouco da vida do Albert Einstein. Uma das coisas que a gente sempre ouve falar é que Einstein, quando era criança, era um péssimo aluno, que ele tinha notas muito horrorosas. O livro ele explica bastante, de uma maneira bem interessante, o porquê do mau desempenho de Einstein. Parece que Einstein gostava bastante de estudar.
O problema é que a escola não dava para ele as condições necessárias para ele desenvolver o seu potencial. Aliás, nisso a gente pode encontrar uma semelhança com Newton, né? Os dois tinham reclamações muito grandes em relação às escolas que estudaram. No livro sobre o Einstein é feita uma série de relações entre Einstein e Newton. Isso é importante que você entenda. Newton é um dos fundadores da mecânica clássica. A mecânica clássica de Newton, apesar de ser importante para criar a base da física moderna, ela não explicou uma série de problemas que a física começou a enfrentar depois de alguns anos. E Einstein então teve que desenvolver o que a gente chama de o princípio da relatividade. Esses dois livros são cheios de alerta em relação a cuidado, não se desespere. Muitas vezes você vai ter o primeiro contato com alguns conceitos de física, então é importante que você tome bastante cuidado e não se desespere antes da hora. Dê um tempo para esses conceitos assentarem, criarem base na sua mente. Uma coisa bem legal desse livro é que você vai ficar sabendo do que estava acontecendo no mundo enquanto Einstein estava criando as suas teorias e desenvolvendo a física quântica. O que é interessante, gente, é que hoje a gente ouve muita gente falando por aí como se entendesse o que é a física, o que é a física quântica, o que é a relatividade. E aí você vai perceber que muitos não sabem o que estão falando. E é bom que a gente tenha pelo menos o básico para a gente poder começar a perceber o quanto aquilo faz sentido ou não faz nenhum sentido para a física. Esses são os dois primeiros livros que eu estou indicando aqui no canal. Eu sugiro bastante que vocês leiam e também possam compartilhar isso com os seus familiares, com os seus amigos, né? É uma leitura que todo mundo na família e os amigos de todas as idades podem ler. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente volta com mais uma sugestão de livro. Até a próxima. Tchau, tchau.